Eu também sou filha. Todos nós um dia fomos gerados por uma mãe. Fomos criados por ela ou por aquela que nos adotou, que nos amou. Nós temos na nossa história uma pessoa para chamar de mãe. Eu sei que muitos já não têm mais a companhia de sua mãe. E eu lembro de algumas pessoas, pessoas amigas, pessoas que eu amo e que nesse dia estão tristes porque sua mãe não está mais aqui. Especialmente para aquelas que hoje é o primeiro dia das mães sem a presença física da sua mãe. Eu quero te dizer que você é a continuação da história da sua mãe. Que ela não estando aqui, a história dela continua em você. Por isso, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre as mães e sobre os filhos fará sentido para nós sempre, em qualquer momento da nossa vida. Eu quero então hoje perguntar a você que é filho, se você se considera um filho sábio. Mas o que é ser sábio? Ser sábio não é ter conhecimento. Ser sábio não é ser sabido. Ser sábio também não é ser sabichão. Sábia é a pessoa que tem sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria começa no temor ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é ter um sentimento de respeito, de reverência, mais que isso, de admiração, de adoração. Isso é temer a Deus. Significa que eu vivo a minha vida sabendo e lembrando que há um Deus e que esse Deus tem me ensinado coisas e que Ele espera de mim que eu obedeça aquilo que Ele tem me ensinado e que eu viva de acordo com aquilo que Ele tem me ensinado. E eu o temo e eu quero viver da forma como Ele me ensinou, porque é muito importante para mim que eu o agrade. Isso é temor a Deus. Então a palavra de Deus nos diz que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela começa no temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então eu quero olhar com vocês alguns textos bíblicos que nos falam sobre o filho sábio. E hoje quero fazer com que você, filho, filha, pense se você tem sido assim para a sua mãe ou se você foi assim para a sua mãe. E o primeiro versículo que eu trago é o versículo de Provérbios 10:1, que diz assim: O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Quantas mães têm chorado por causa dos seus filhos? Você já fez a sua mãe chorar? Eu já fiz a minha mãe chorar. Nesse momento eu fui uma filha tola. O filho sábio, ele dá alegria para o seu pai, para a sua mãe.
O próximo versículo é no mesmo capítulo 10 de Provérbios, versículo 5. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Aqui se trata do filho preguiçoso. O filho que está dormindo na hora da colheita. O filho que, ao invés de estar na luta, está em casa dormindo. Quem sabe na internet ou na Netflix. Quem sabe por aí, com seus amigos. Não se sente motivado a tomar as rédeas da sua vida e fazer alguma coisa. Aqui o versículo fala de uma colheita, de um contexto de semeadura e colheita. Mas no nosso caso, o nosso trabalho é a nossa colheita. Será que nós temos sido filhos sábios? Que trabalham, que se esforçam, que colaboram com seus pais, com sua mãe. Eu vejo muitos filhos já adultos, dependendo de suas mães. O filho sábio é aquele que não tem preguiça de trabalhar. Ele sabe que um dia sua mãe e seu pai trabalharam muito para que ele tivesse as coisas. E agora chegou a hora de ele trabalhar. Eu lembro na minha infância, nós tínhamos uma vida muito simples. Não nos faltava o que comer, mas nós tínhamos muito pouco. Eu lembro que o meu irmão, com seus 10, 11 anos, ele falava que ele queria trabalhar. Eu, como sou mais nova que ele, eu achava aquilo encantador. Como ele se preocupava em ajudar. Eu lembro que algumas vezes ele foi com meu pai era marceneiro, ele foi junto com meu pai fazer algum trabalho. Naquela época, isso era possível, era saudável. Eu creio que hoje os nossos filhos estão sendo criados como se eles fossem muito melindrosos e não pode isso, não pode aquilo. Meu irmão trabalhou com meu pai e vinha feliz para casa, contando o que ele tinha feito. Nós tínhamos esse anseio de começar a trabalhar cedo e ajudar os nossos pais. Hoje eu vejo os jovens tão desanimados. Não pensam em trabalhar nem depois que já estão em idade de trabalhar. A Bíblia diz que o filho que é preguiçoso, que na hora da colheita está dormindo, ele envergonha a sua mãe. E nós, mães, muitas vezes somos culpadas por deixarmos nossos filhos no comodismo. Os filhos crescem quando eles têm responsabilidade. Eles ficam mais felizes, mais realizados. Eu me assustei quando a minha filha disse que a escola havia convidado para ser voluntária no trabalho com as crianças pequenas, na área da musicalização. Eu me assustei, ela é muito nova. Mas na primeira semana que ela trabalhou, ela era a alegria em pessoa, madura, cuidando daquelas crianças, ensinando música, responsável com seus horários, com suas tarefas, cansada, sim, mas feliz. Trabalhou 3 semanas e entramos em quarentena. E ela sente tanta falta das aulas presenciais e do seu trabalho à tarde. Nós, mães, precisamos deixar nossos filhos crescerem, deixar que eles experimentem que a vida é dura. Isso fará bem a eles. Eles nos trarão muita alegria.
Provérbios 13:1 diz: o filho sábio ouve a instrução, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Como é você como filho? Você ouve a instrução? Ou você é aquele que não dá ouvidos? Você é um filho zombador que não dá ouvidos à repreensão? Que não dá ouvidos à instrução da sua mãe? A palavra de Deus te repreende, meu querido, minha querida. Provérbios 15:20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Um filho insensato é um filho que não tem bom senso, um filho que não tem juízo. Esse filho despreza a sua mãe. Ele vive como se ele não tivesse sido ensinado por ninguém, como se ninguém tivesse ensinado o bom senso a ele. É claro que muitas pessoas realmente não foram ensinadas, mas se você foi ensinada pela sua mãe, você está desprezando o ensino dela se você age sem juízo, sem bom senso. E quantas vezes nós temos atitudes infantis, nós adultos, muitas vezes nos comportamos como crianças. Nós queremos como que voltar atrás e viver hoje aquilo que nós deveríamos ter vivido aos nossos 13, 14 anos. Quantas vezes nós, mulheres, olhamos nossas filhas e queremos nos comportar e nos vestir e andar e fazer aquilo que as nossas filhas fazem. Queremos ter uma vida de adolescente na idade adulta. E assim nós acabamos vivendo sem bom senso e desprezando aquilo que nós aprendemos com nossa mãe. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Esse talvez seja o versículo mais forte que nós temos a respeito de filhos. O que é uma coroa? Uma coroa é um objeto que mostra honra. Nós temos colocado uma coroa na vida, na cabeça dos nossos pais. Os nossos filhos, ou seja, os netos dos nossos pais, eles são uma coroa para os nossos pais? Ou eles envergonham os nossos pais? E a glória dos filhos são os pais. Os nossos pais têm sido para nós a glória? Provérbios 23:19. Escute, meu filho, e seja sábio, que que guie o seu coração no caminho reto. Escutar o que os nossos pais nos dizem, guiar o nosso coração no caminho reto, é isso que Deus espera de nós. Provérbios 28:7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Quem guarda a lei é filho inteligente. E nós vivemos uma época em que os filhos, as pessoas não querem cumprir as leis. Há uma resistência contra as leis e as leis elas servem para nos proteger. Eu não preciso dizer, eu tenho certeza que você sabe exatamente o que há ao nosso redor de leis não cumpridas. Nós vemos as pessoas se rebelando contra aquilo que é lei e nós precisamos cuidar para nós não nos rebelarmos contra as leis. Inteligente é o filho que guarda a lei,
E quantos filhos têm perdido a vida na sua rebeldia contra a lei, causando tristeza e sofrimento para suas mães. Que eu e você não sejamos assim. Sejamos filhos e filhas que guardam a lei, que são inteligentes. Provérbios 4:1. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Filhos, escutem as instruções dos pais. Estejam atentos para obterem entendimento. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. Este mandamento de Deus é fantástico. Ele nos diz que se nós honrarmos pai e mãe, teremos vida longa sobre a terra. Então, se você deseja ter uma vida longa e feliz, honre aos seus pais. Honrar aos pais é amá-los, respeitá-los, mesmo que muitas vezes nós não concordemos com eles. Mesmo que muitas vezes nossa mãe esteja errada, e as mães erram muito. Nós precisamos honrá-la, respeitá-la, honrá-la com a nossa vida, com o nosso comportamento, para que as pessoas nos olhem e digam: vejam, aquele ali é filho da fulana. E quando nós fazemos coisas vergonhosas e alguém diz: olhe, aquela ali é a filha da dona Eva. Que feio o que ela está fazendo. A dona Eva ensinou, mas ela não está fazendo como a dona Eva ensinou. Honrar os nossos pais é isso. E nós honramos, continuamos honrando depois que eles já não estão conosco. As minhas atitudes hoje honram ou desonram o nome do meu pai que não está mais aqui. Honram ou desonram o nome da minha mãe. Como você tem sido como filho, como filha? Você tem honrado a sua mãe? Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Se você quer agradar ao Senhor, obedeça aos seus pais, honre aos seus pais, honre a sua mãe, obedeça a sua mãe. Isso é agradável diante do Senhor. Quero ainda dar uma palavra especial para as mães. Eu li recentemente uma ilustração muito boa para explicar a complexidade do que é criar um filho. Comparando essa tarefa, essa missão, com o desafio de montar um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 1.500 peças. Eu gostei muito dessa ilustração porque nós temos aqui em casa, como casal, eu e meu esposo, o hábito, o hobby de montar quebra-cabeças de 500 a 5.000 peças. E nós já montamos muitos, talvez mais de 15 quebra-cabeças ao longo de anos, né? Nós estamos agora, no momento, aproveitando a quarentena e alguns momentos que nós estamos em casa juntos para montarmos um de 5.000 peças. Então eu gostei muito dessa comparação que foi feita. A ilustração diz assim,
que criar filhos é como montar um quebra-cabeça com 3 peculiaridades. Primeira, ele não tem as peças das bordas. Segunda, ele não tem a caixa para você ver a imagem do que você está montando. E ele tem algumas peças de outros quebra-cabeças misturadas no meio. Essa ilustração dizia assim, que as peças das beiradas, né, a moldura que eu chamo, elas delimitam o quebra-cabeça. Por exemplo, aqui em casa, quando eu e o Írio começamos a montar um quebra-cabeça, primeiro nós contamos as peças para ter certeza que não está faltando nenhuma. Depois nós separamos todas as bordas. Todas as pecinhas que são de borda, nós separamos numa caixa. E aí nós escolhemos um lado do quebra-cabeça e começamos a montar a borda naquele lado. A partir dali, então, nós vamos olhando, né? Vendo a imagem para montar as outras coisas. Mas quando nós criamos filhos, é como se nós tivéssemos um quebra-cabeça sem bordas. Então, nós não temos por onde começar. Nós não temos aquele limite que vai nos dizer é assim, começa assim e vai. E com os filhos é assim. A vida deles, ela se expande de repente. E nós não temos esse controle. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, os próximos anos. O que nos resta como mães é saber que a vida deles está nas mãos de Deus e que Deus vai sempre nos ajudar, nos instruir, para nós então trabalharmos nessa vida para que ela seja assim como Deus planejou. A segunda coisa é que esse quebra-cabeça não tem a imagem da caixa para nós olharmos. E é muito importante essa imagem, porque quando a gente monta o quebra-cabeça, a gente olha, a gente tem uma lupa, olha a imagem da caixa e a gente vai procurando pequenos sinais, marquinhas naquele local. E aí nós vamos para as caixas e dizemos assim: bom, agora nós vamos procurar uma peça assim. Ela tem uma mancha vermelha bem no centro dela. Ou ela tem um risco que perpassa ela. O fundo dela é verde, mas o risco é marrom. Assim nós vamos procurando, identificando pela imagem da caixa qual é a imagem que nós vamos ter no final. Muito bem, quando nós criamos filhos, nós não temos essa imagem da caixa. Nós não sabemos como nosso filho será daqui a alguns anos, quando ele for adulto. Nós não sabemos a profissão que ele vai ter quando eles são crianças, nós não sabemos. Qual é a vocação, qual o caminho que ele vai trilhar, com quem ele vai se casar, se ele vai ter filhos, se não vai casar, se não vai ter filhos. Nós não sabemos. Então, nós precisamos confiar em Deus que Ele sabe. Ele sabe exatamente a imagem final que Ele planejou. E nós precisamos confiar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a criarmos aquele filho de acordo com a imagem que Ele tem. E quando nós nos sentirmos incapazes, então nós temos que recorrer a Ele, porque Ele conhece a imagem, Ele sabe o que Ele planejou. Ele sabe quais são os seus propósitos para aquele filho. E a terceira peculiaridade desse quebra-cabeça é que ele tem no meio das peças, peças estranhas de um ou outro que se misturaram ali. Uma vez nós encontramos uma peça diferente dentro do quebra-cabeças que nós compramos. Eu fiquei com dó porque eu pensei que alguém deve ter comprado esse outro quebra-cabeças faltando uma peça. Então, quando há peças diferentes, muitas peças diferentes ali no meio, é bem difícil. Não temos a caixa para ver a imagem
é praticamente impossível saber se aquela peça é daquele quebra-cabeças ou não. Essas peças estranhas que estão no quebra-cabeça da vida dos nossos filhos, elas podem ser coisas que nós imaginamos para os filhos, mas que Deus não imaginou. Coisas que nós sonhamos para eles, mas que Deus não sonhou. Coisas que as pessoas acham, que as pessoas nos dizem, e nós pensamos, será que essa peça se encaixa aqui? E nós vamos descobrir ao longo da montagem que não se encaixa. Muitas vezes as pessoas pensam que sabem o que é melhor para os nossos filhos, mas não. Ou nós pensamos que sabemos, mas não é assim. A verdade é que nenhum de nós sabe qual é a imagem final e quais as peças que vão se encaixar. E não adianta nós forçarmos, querermos encaixar as nossas peças ali, se Deus tem um outro plano. Eu lembro que logo que a Rebeca nasceu, eu sempre tive o sonho de que a Rebeca gostasse de música, que ela quisesse trabalhar na área da música. Mas eu não manifestei isso. Eu coloquei isso para Deus. E o interessante é com o passar do tempo, com o fato de nós em casa ouvirmos e cantarmos e termos todo esse envolvimento com a igreja, com a música, ela acabou se interessando e ela desenvolveu talentos naturais que não são de forma alguma nada que nós ensinamos. Ela sabe e aprendeu coisas que hoje ela nos ensina. Coisas que ela até pela própria intuição, uma busca dela mesma, ela aprendeu. E hoje ela está muito, muito voltada à música. Já passou por várias fases, já quis ser pediatra, já quis ser veterinária, já quis ser bailarina. E eu sei que os filhos de vocês também já passaram por várias fases e sonhos, e nós temos sonhos para eles, mas as peças muitas vezes não se encaixam ali. Não são desse quebra-cabeça. E se não são, elas têm que ser deixadas de lado. Deus sabe qual é a imagem final. Essa mensagem que eu quero deixar para mim, para você, mãe. Confie em Deus. Ore. Fale com Deus sobre seus filhos. Pergunte a Deus como você deve orientá-los e ensiná-los se você está agindo errado. Sim, pergunte. Eu muitas vezes tenho perguntado ao Senhor o que eu estou fazendo de errado e Deus tem me mostrado muitas coisas. Nessa quarentena, Deus tem me mostrado muitas coisas onde eu tenho errado, como mãe. E eu tenho dito, Senhor, me perdoa. Eu tenho reconhecido humildemente e tenho pedido a Ele que Ele tome nas mãos a minha vida e a vida da minha filha. Faça isso você, mãe. Ore pelo seu filho, pela sua filha. Ore para que ele esteja no caminho certo. Ore para que ele siga os ensinamentos. Ore para que ele seja um filho sábio. Um filho que siga a palavra do Senhor. Sim, sim. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor nos dá sabedoria. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Não é porque você vai seguir que você vai ficar perfeito, não. Mas o buscar a Deus é importante. O andar com Deus é importante e Ele vai dia a dia moldando a nossa vida, construindo o quebra-cabeça da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça filhos sábios, que Ele nos faça mães sábias. Amém.